A palavra do Senhor diz assim, Ageu, capítulo 1, versos 12 a 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e recomeçaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela tua escritura que está registrada, Pai. Foi preservada, hoje se encontra, Pai, à disposição de todos. Senhor, te pedimos o teu Espírito Santo. Venha até nós, Senhor. Esteja conosco. Que as palavras, Senhor, sejam inculcadas em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, existem várias situações em nossa vida que nos fazem desanimar ou esmorecer. São muitos os exemplos que poderíamos citar de acontecimentos que levam ao desânimo. Porém, talvez a forma mais atual, devido ao nosso contexto, de pandemia, do coronavírus, é a sensação de estar desamparado, ou seja, sem apoio. Sem ninguém para conversar, para estar do lado, para compartilhar ideias, dúvidas, compartilhar as questões sem medo. Alguém que está do nosso lado, alguém que nos apoie, incentive, nos proteja e esteja conosco. Essa pessoa pode ser nosso pai, nossa mãe, um amigo, a esposa, o marido. É aquela pessoa que sabemos que podemos contar com ela. Agora imagine, você é um jovem e está há muito tempo longe de casa, há muito tempo longe de sua terra. Você está numa cultura muito distante, com uma língua bem diferente da de seus pais. Porém, seus pais lhe diziam que o seu povo habitava em uma terra distante e que o Deus de seus pais havia prometido que um dia vocês voltariam para essa terra. De repente, uma reviravolta política acontece e, depois de muitos anos longe de suas origens, surge a oportunidade de você e sua família voltarem para a sua terra natal. Eles, seus pais, confiam na promessa do seu Deus e deixam tudo o que haviam conquistado em Babilônia para trás. Você então tem que caminhar mais ou menos uns 1000 quilômetros para chegar ao seu destino, a cidade que seus pais tinham, uma pequena casa. Seus pais, durante a viagem, diziam que essa cidade já tinha sido grandiosa, com muralhas fortes, um templo com tudo revestido de ouro, um exército temido pelas nações, campos que produziam abundantemente, que já havia sido outrora a capital de uma grande nação. As expectativas eram altas para a chegada. Porém, após a longa jornada, você chega, acompanhado dos cerca de 40.000 companheiros que vieram junto com você, a um monte de cinzas. Obviamente, seus pais e os demais começam a trabalhar e tentar colocar as coisas em ordem. A primeira coisa a se fazer era tirar os entulhos do lugar, juntar as cinzas para recomeçar a construção. Todos começam com muita animação. Logo as ruas estavam limpas e começava a reconstrução das casas. A cidade estava recomeçando a forma.
Porém, estava começando a faltar comida. E você tem que sair da cidade e começar a preparar o solo para as plantações. O trabalho é bem duro e bem exaustivo. Você está exausto, mas mesmo assim continua trabalhando alegremente. Entretanto, de forma estranha, as coisas não vão bem, apesar da empolgação. Você percebe que as sementes que tinha semeado não brotaram. Talvez isso seja resultado do pouco orvalho que tem caído, ou do fato de não estar caindo chuva no volume normal. Você percebe que a comida está começando a faltar, de forma que sua família não está conseguindo se fartar na refeição. Com isso, você percebe que o trabalho está pesado demais, não está rendendo. Aliás, rendas, essas que estão piores, já que tudo aumentou com a inflação e o salário parece que sai pelo buraco do bolso. Você se vê desamparado. Parece que nada dá certo. Ninguém te ajuda. Não há ânimo para mais nada. É isso o que acontecia com o remanescente de Israel. O primeiro ponto do nosso sermão está no versículo 12, a palavra profética. Irmãos, já sabemos que Ageu viveu num tempo complicado para o povo de Deus. Israel havia sido destruída, humilhada e espalhada pelos exércitos de Nabucodonosor. Vimos que a história de Israel, logo antes dos tempos de Ageu, é bem complicada. São reis que não temiam ao Senhor e buscavam ajuda nas nações estrangeiras. Eles confiavam em carros e cavalos, não no Senhor dos exércitos. Ciro emitiu seu decreto, permitindo os israelitas voltarem para a terra prometida em 539 a.C. E um ano depois, em 540, o primeiro grupo de exilados sai em direção à cidade de Davi. Zorobabel era seu líder político e Josué era o sumo sacerdote nos anos do ministério do profeta Ageu. O profeta exortou o povo a recomeçar a construção do templo do Senhor, nos versos 1 a 11. Nós sabemos que existiam muitas coisas para resolver naqueles dias. O povo deveria eleger as suas prioridades. Sabemos que a cidade estava em ruínas, que não havia casas para dormir. Sabemos que o povo estava desprotegido porque não havia exército. Sabemos que os campos estavam pisoteados e queimados. Eram muitas coisas a se fazer e Israel não julgava que o templo, a habitação de Deus, era importante. A casa do Senhor poderia aguardar, podemos deixá-la para outro momento. Ageu então entregou a mensagem do Senhor àquela gente. O povo e os líderes estavam equivocados. As suas prioridades não estavam corretas. Zorobabel e Josué, vocês estão errados como liderança do povo. Povo que voltou do exílio, vocês estão desprezando ao Senhor. Realmente, conforme o profeta advertiu o povo, as coisas não estavam dando certo. Apesar dos habitantes de Jerusalém estarem trabalhando dobrado ou até triplicado, as coisas não estavam acontecendo. Era aquela situação mesmo. Os campos não estavam produzindo, a comida não estava fartando, a bebida não estava saciando a sede, a roupa não estava aquecendo e o salário não estava rendendo. O povo não estava considerando sabiamente o que estava acontecendo. Parece que todos estavam cegos para o que acontecia. Ninguém sentia nada, ninguém parava para pensar. Todo mundo só trabalhava, trabalhava e trabalhava. Ninguém, nem mesmo a liderança, nem mesmo Zorobabel e Josué, se lembraram de consultar a opinião do Criador. As coisas não iam nada bem para o povo de Deus. Realmente era um momento de desamparo, de desânimo. Porém, no verso 12, temos uma grande surpresa. O povo ouviu a voz do Senhor. Sim, Jerusalém teimosa,
Jerusalém destruída e humilhada pelo exílio, obedece ao Senhor. Como isso aconteceu? O que mudou agora? Nesses 4 versículos que lemos, o texto nos mostra duas perspectivas sobre o acontecimento: a perspectiva humana e a perspectiva divina. Nesse ponto, estamos vendo a perspectiva humana. O povo creu na pregação de Ageu e temeu ao Senhor. Nesse texto que acabamos de ler, temos um resumo de como ocorre a mensagem dos profetas, ou seja, a natureza do ofício profético. No verso 13, lemos na Almeida Revista e Atualizada, que provavelmente é a versão que os irmãos têm aí, diz assim: Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, da mesma forma que acontece na Nova Almeida. Porém, a tradução mais literal aqui seria: Ageu, o mensageiro do Senhor, deu a mensagem do Senhor ao povo. Sim, o texto repete propositalmente os termos mensageiro e mensagem. Ageu é o mensageiro do Senhor, que entregou a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor foi entregue ao povo através de seu mensageiro Ageu. Não é a primeira vez que um profeta é chamado de mensageiro na Escritura. Isso acontece também em Malaquias 2:1, 3:1, Isaías 33:7, 41:27, lá em 1 Samuel 19, versículo 21, lá no profeta Jeremias 51, versículo 31, e também em outras passagens isso ocorre. O mensageiro é aquele representante de algum poder ou de alguma pessoa que entrega uma mensagem em nome de alguém. O ofício de mensageiro é importante, porém ele é muito simples e não há nenhum poder nele. Na verdade, o único poder que um mensageiro pode ter é de usar o seu ofício para o próprio interesse ou para o mal de alguém. Mas o mensageiro é apenas o mensageiro. O mensageiro apenas está levando a mensagem. A importância não está nele, mas na mensagem que ele traz. Irmãos, o profeta é apenas um mensageiro. Ele é a pessoa levantada por Deus para levar a sua mensagem a alguém. Ele é simplesmente a boca, ele é simplesmente a carta, é a caixa de som, é o meio de transmissão. Não há nada do mensageiro em jogo, ele é apenas o transmissor da palavra enviada. Essa é a natureza do ofício profético. Os profetas são homens levantados por Deus apenas para ser a boca, para transmitir, para ser a voz, mas não há nenhum poder no profeta. Deus envia os seus mensageiros no tempo de Ageu e hoje também. A natureza da profecia naqueles tempos e a natureza do ofício da pregação nos dias da igreja, nos dias de hoje, é a mesma. A verdadeira pregação é a pregação expositiva. É assim que a Bíblia trata a pregação em Neemias 8:8, em Mateus 10:27 e em 2 Timóteo 3:16. A verdadeira pregação é aquela que simplesmente expõe o texto, expõe a palavra de Deus. O texto é a palavra de Deus. E por isso nós cremos que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16. Por isso, na pregação, o texto é o guia. Tudo é tirado do texto e nada mais. Nada deve ser acrescentado ao texto, por mais que pareça sábio aos olhos humanos. Por isso, irmãos, na pregação expositiva, não existe aplicação de psicologia, de sociologia ou de qualquer outra teoria alheia às Escrituras. E, meus irmãos, qual é o sinal externo de que alguém creu na profecia,
de que alguém creu na pregação. O profeta Ageu responde no final do verso 12: e o povo temeu diante do Senhor. O único sinal externo, o único sinal que podemos ver que prova que a palavra de Deus entrou no coração de alguém é se aquela pessoa temeu a Deus. Ou seja, que aquela pessoa obedeceu ao que Deus anunciou a ela por meio dos seus profetas. A mensagem só chegou ao coração do homem se ele obedece ao comando de Deus. Mensageiros, profetas, pastores, pregadores e mestres estão transmitindo a mensagem do Senhor em muitos lugares, em todas as nações, em línguas que nem imaginamos. Mas então, se o profeta é apenas um mensageiro e ele só transmite a palavra de Deus, como isso chega no coração do homem? Esse fato é explicado na sequência do nosso texto, e por ser a sequência do texto, é o segundo ponto do nosso sermão. A provisão divina, dos versos 13 a 15. A transição do verso 13 é muito clara e faz a ponte entre a perspectiva humana e a perspectiva divina. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Essa é a obra de Deus. Ele não apenas chama através dos mensageiros, mas ele está com o seu povo na sua missão. O profeta Ageu é chamado por Deus, então, para ajustar as prioridades do povo. Ele é o mensageiro de Deus que está entregando a mensagem de Deus. O povo creu em sua pregação. Essa é a perspectiva humana. Mas, no verso 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Essa é a perspectiva divina. Essa é a obra que o Senhor executa em seu remanescente, no seu resto, como dizem algumas traduções. Ou seja, naqueles poucos que permanecem fiéis, seja onde for, seja o que acontecer. Irmãos, sobre o termo remanescente ou resto, Deus não rejeita, mas disciplina o seu povo. Sabemos que a situação de Israel não era muito boa. Na verdade, isso é um elogio, né? Porque a situação era péssima. Jerusalém estava destruída e queimada há muito tempo, e a nova geração, que havia crescido na Babilônia, nem sequer tinha pisado na terra prometida. Mas Deus levantou um pequeno grupo, o remanescente escolhido, para regressar a Jerusalém. Deus disciplinou o seu povo com o exílio, com a destruição, com as mortes. Mas, conforme diz Mark Bowden em seu comentário, o remanescente é o grupo que emerge dessa disciplina santificada e purificada para o serviço. Deus disciplina porque ama. A mensagem do Senhor veio ao remanescente por meio do profeta Ageu. Mas notem, a obra é de Deus, não é de Ageu. Ageu é apenas o mensageiro. Deus é quem guarda o seu povo, quem cuida do seu povo. Deus enviou Babilônia. Sim, Deus enviou Babilônia. Por quê? Porque Israel se esqueceu de Deus, se prostituiu e se tornou igual às demais nações. Mas não foi isso que Moisés deixou avisado que ia acontecer? Deuteronômio 28, 49 e 50 diz: o Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, e como voo impetuoso de águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Deus estava disciplinando o seu povo conforme ele disse que aconteceria.
Deus estava purificando o seu povo. E o resultado foi exatamente esse: um remanescente, um número reduzido de pessoas que confiavam nas palavras de Deus e que voltaram para Jerusalém. Então o povo regressou e agora estava diante de problemas grandes. E o pior, Deus não estava com eles. Por isso estava dando errado. Por isso estava uma sensação de que nada dava certo, uma sensação de desamparo, uma sensação de estar sozinho. Eles não estavam reconhecendo que Deus era o Senhor de Israel, que tirou o seu povo do Egito e agora voltava à terra prometida muito tempo depois. Mas agora o povo ouviu a voz de Deus. E o ponto-chave do nosso texto é que isso não foi por vontade deles, ou mérito de Ageu. Mas o Senhor despertou o espírito dos líderes Zorobabel e Josué, e também o espírito do povo. Veja a graça de Deus sobre o seu povo. Ele tira os seus daquela situação em que tinham se metido. Deus estava com o remanescente, e ele abençoaria pessoalmente aquele grupo. Deus estava lado a lado com eles. Lembram quando Davi queria muito construir o templo ao Senhor, mas Deus disse que seria o seu filho Salomão que o faria? Davi se entristeceu e o profeta Natã foi levantado por Deus para falar a mensagem do Senhor a Davi. E o que ele disse? Ele disse essas palavras: Deus está com você. 2 Samuel 7:3. É impressionante, né? Davi foi consolado por Deus por meio de um mensageiro, da mesma forma com que o povo de Deus, muitos séculos depois, estava sendo confortado. O mensageiro Ageu dizia a mesma mensagem: Deus está com vocês, reconstruam um templo. Deus despertou o espírito do seu povo. Segundo John Kessler, esse verbo enfatiza o papel ativo de Deus em promover os afetos de seu povo para responder à mensagem. O tempo verbal, no hebraico, descreve a atividade oculta de Deus, que toca no funcionamento interno da decisão humana e a vontade de tal forma que seus propósitos possam ser alcançados. Segundo Mark Boda, o verbo enfatiza o papel ativo de Deus em mover os afetos do seu povo para responder à sua mensagem. Reflete a visão do novo pacto em Jeremias 31, em que Deus não só escreve a lei nos corações do povo, mas até move as suas afeições. Segundo Calvino, o profeta aqui simplesmente diz que eles se tornaram assim obedientes através do impulso oculto de Deus, e também que eles foram feitos firmes em seu propósito por Deus, pelo papel ativo de Deus. Irmãos, a promessa de Deus é confortadora, é graciosa, é alentadora. Quantas vezes você não se sentiu sozinho sendo fiel? Alguma vez você já se viu meio excluído nos grupos no trabalho? Alguma vez você teve que sair de uma roda de conversa porque o assunto ficou indecente? Alguma vez você já se sentiu sozinho, sozinha na faculdade, na escola? Alguma vez parece que só você crê em Deus, na sua palavra? Deus está com você. Ele não apenas te chama a obedecer, não apenas te chama a seguir o Evangelho e manda você se virar, mas o Senhor está com você em sua casa, o Senhor está com você na escola, no trabalho, onde quer que Ele tenha te colocado. Concluindo, irmãos, Deus está com o seu povo. Deus chama o seu povo por meio dos seus mensageiros, que transmitem a sua mensagem. Porém,
A obra não é dos mensageiros, nem dos ouvintes. Deus executa a sua obra em nós e Ele está conosco, onde quer que Ele nos mande. Algumas aplicações. Irmãos, realmente a situação do remanescente em Israel era difícil. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, envia o seu mensageiro e transmite a sua mensagem. Não apenas isso, mas Deus ativamente desperta o espírito de seu povo. Primeira aplicação. Devemos refletir a partir da exortação do profeta Ageu sobre o zelo que temos pela mensagem do Evangelho. O Senhor continua enviando mensageiros, aqueles que foram chamados e capacitados por Ele para transmitir a sua palavra, para transmitir a sua mensagem. Aqui, na Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, temos uma grande preocupação em trazer a mensagem do Senhor apenas. Temos uma grande preocupação em pregar o que o texto diz, não o que o homem pensa. Mas lembre-se, os mensageiros, a liderança, eles são apenas a voz, eles são apenas os transmissores. O valor e o foco está na mensagem do Senhor. Você tem tido zelo com a mensagem do Senhor? Você tem estado presente para ouvir o que Deus tem a dizer? Você tem aplicado a mensagem de Deus que tem ouvido na sua vida? Daí chega a nossa segunda aplicação. Nessa última pergunta, você tem aplicado a mensagem de Deus que tem ouvido a sua vida? Se você dizer que sim, entenda, não é mérito seu ou obra da liderança. Mas Deus está te despertando a ouvir a sua palavra. Assim é a forma que Deus faz a aliança conosco. Jesus veio, viveu sem pecado, sofreu numa cruz, morreu e ressuscitou após 3 dias. É Ele quem veio, Ele quem vem até nós, não nós que vamos até Ele. Ele envia o seu Espírito Santo e Ele executa o crer, Ele executa o realizar em nossas vidas. Reconheça a obra do Senhor, somos totalmente dependentes dEle e de sua ação. E, meu irmão, se você respondeu não a essa pergunta, a pergunta, você tem aplicado a mensagem de Deus que tem ouvido a sua vida? Não se desespere, mas confie em Deus. Vá aos pés da cruz e ore a Deus pedindo a sua misericórdia. Nossa terceira aplicação é, confie no Senhor. Por mais que o trabalho seja muito, por mais que você esteja sentindo sozinho, por mais que a cruz esteja pesada, solte muitas farpas nos ombros, por mais que as feridas doam, que o solo quente esteja queimando os seus pés descalços e que a sua mão esteja cheia de bolhas, Deus é contigo. Ele está com você onde Ele te mandar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, diante de Ti, só temos a agradecer, Pai, porque o Senhor nos convocou a estarmos na Tua casa para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós. Senhor, pedimos a Ti, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai. Que essas palavras, que a mensagem do Senhor sejam inculcadas em nós, Pai. E é só o Teu Espírito Santo que pode fazer essa missão. Senhor, esteja conosco. Nessa semana temos muitos desafios, muitos trabalhos, muitos estudos, muitas coisas a fazer, muitas preocupações. Pedimos a Ti, Senhor, esteja conosco, nos dá o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.